Tudo bom, pessoal? E aí, como é que vão vocês? Estão se cuidando? Então, a gente vai agora falar sobre enquadramentos e planos, certo? Dando continuidade às técnicas fotográficas, né? Então, na vídeo passado a gente falou sobre a regra dos terços, né, que auxilia na composição do enquadramento. E também agora vamos utilizar a técnica do enquadramento, né, mostrando para vocês os planos que podem ser utilizados para compor a cena. Então a gente começa aqui com, claro que eu tenho que sair da frente, né? Se eu não sair da frente, fica difícil. Então deixa eu sair da frente. Opa, pronto. Então, basicamente a fotografia, todo o registro fotográfico é feito a partir de ângulos. Você precisa registrar uma cena e essa cena tem que estar em um ângulo específico, né? Ou dois. A gente vai ver isso mais adiante, né? Então, não importa, você tira uma foto, ela já está no ângulo. Tá? Quando você enquadra uma foto, você já tem ali um plano, independente se você sabe ou não fotografar. Então a gente agora vai conhecer como se formam esses planos, como você consegue enquadrar utilizando planos distintos, né? Opa, voltando. Então, como é que a gente faz esse processo de registro utilizando enquadramentos? Como que se faz isso? Então, primeiro de tudo, você seleciona os ângulos que são utilizados numa sequência lógica de enquadramento, ok? Como assim? Vamos identificar, porque você se baseia muito pela forma como o elemento vai ser disposto. Então, à medida que se aproxima, à medida que se distancia, à medida que você enquadra a forma como você enquadra o objeto principal, vai determinar um tipo de plano. Então, para determinar o enquadramento, você precisa saber três perguntas. Você precisa responder as perguntas. Primeiro de tudo, qual é o objeto principal, o foco principal da cena. Depois, qual é o ponto de vista, né? Qual é o ângulo que você vai utilizar, que esse objeto principal vai estar melhor enquadrado, né? Obviamente que você precisa ter uma percepção do todo para poder saber que enquadramento que vai ser utilizado. Então, se você precisa fazer com que uma pessoa se destaque, mas também que o fundo se destaque, esse fundo está mais alto, está mais baixo, você vai definir o melhor enquadramento pela composição de maneira geral. E aí pensar mais ainda, né, qual é a área que eu devo incluir no enquadramento. Né? Se você vai colocar a pessoa mais destacada, ou o objeto principal mais destacado, e não quer mostrar nem nada do fundo, ou quer mostrar bastante do que tem ao fundo, né, em segundo plano. Então aí você clica, né? Você registra aquele momento. Bom, basicamente você precisa saber como configurar isso dessa maneira, certo? E os enquadramentos, eles servem para que você sempre destaque o objeto principal, né? Tendo como ele como referência básica. Tá? E também é possível que você consiga conciliar dois planos numa mesma cena. Isso mais adiante, assim, no final a gente vai ver como é que funciona. O cinema faz muito isso. Mas na fotografia também é possível que se utilize dois planos para se compor a mesma cena. E os planos que a gente vai falar agora são esses, né? Grande plano geral, o plano geral de conjunto americano, plano médio, próximo, close-up, super close, plano de detalhe, ângulo alto, ângulo baixo e ângulo plano. Começando aqui pelo plano geral, grande plano geral, né, a característica principal desse plano é que existe uma grande quantidade de elementos na cena. Não é comum um foco principal, mas uma temática é comum nesse tipo de plano, certo? Então, a fotografia de natureza utiliza muito esse enquadramento. Vamos ver aqui alguns exemplos que fica melhor. Aqui nós temos uma cena em que você tem, né, esse canal aqui, esse rio, mas você tem uma praça, mas você tem os prédios, então assim, você
poderia dizer que a temática principal é uma zona urbana e dentro de uma praça, né? E ali tem o registro do espelho d'água que é feito pelo rio. Então, assim, um foco principal você não tá, poderia dizer é o prédio, não, mas tem 3 prédios ali. Então, a quantidade de elementos que tem nesse plano, né, nesse enquadramento, você caracteriza como grande plano geral. Tem outro aqui, que apesar de você ter vários elementos ali um pouco mais próximos do que a foto anterior, mas mesmo assim você tem vários elementos na cena, né? Então você tem as casas, né? Você não tem uma casa específica ali. Você tem lá o fundo, o prédio, então você tem contraste entre casas que são mais pobres e prédios ao fundo, né? Então é uma característica do plano geral, né? Abranger bastante elementos na cena. Aqui nós temos também mais uma cena do rio. Você pode ver que é o local onde chega a balsa, então você tem vários elementos, você tem casas, barcos e o rio. Então, essa é uma característica do grande plano geral. Outra cena, né, com muitos elementos, parecida com a primeira que eu mostrei para vocês. Okay? Então, não é difícil de entender, mas a gente às vezes pode confundir com o próximo plano, que é o plano geral. Então, o plano geral ele é caracterizado em também possuir uma grande quantidade de elementos na cena, mas ele tem um elemento principal destacado. Na verdade, ele tem, no caso dessa foto aí, não tem um elemento, mas tem uma situação, foco acontecendo. Essa é uma cena, por exemplo, de um filme, vamos supor que é um filme, né? No cinema, existe também a utilização dos planos que estou tratando de vocês. Talvez com uma nomenclatura um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. Então, nessa cena você tem bastante elementos de uma área externa e tem 3 pessoas que estão interagindo. Então, o foco principal é a interação dessas 3 pessoas. Então, aqui, como diz a legenda, com o ângulo visual bem aberto, a câmera revela o cenário à sua frente. Então, o cenário todo está assim, grande parte do cenário está aparecendo. A figura humana ocupa um espaço muito reduzido na tela e o plano para exteriores e interiores também, né, de grandes proporções, também chamado de na intimidade de geralzão. Aqui uma cena de área externa, onde você tem a praça como plano principal, né, tem bastante elemento, mas proporcionalmente ao grande plano geral, você tem um enquadramento menor, né? Mas aqui tem, por exemplo, a praça como foco principal, certo? Também aqui nessa cena tem bastante elementos e aí você tem o foco principal, a piscina, ok? Nessa cena você tem mostrando a amplitude aqui da paisagem e o foco principal é o grupo de pessoas, ok? Então, característica do plano geral. E o próximo plano, aproveitando essa foto para poder diferenciar o que caracteriza o plano de conjunto. Então nós temos aqui uma situação de que o plano de conjunto, nesse plano os objetos eles são encaixados no enquadramento. Ele também pode ser aplicado a objetos e a pessoas. Aqui, por exemplo, tem plantas, né, com vasos e formam um conjunto. Não tem tanta coisa ao redor, mas ainda dá para mostrar mais ou menos o contexto onde os objetos estão inseridos. Nessa situação aqui do plano de conjunto, lembra da foto anterior, sobre o plano geral? Então agora tem menos elementos e encaixou os elementos principais na cena. Mesmo assim ainda aparece um pouco ao redor aqui. Então o foco principal, como eu falei, está encaixado. Essa é a mesma foto que foi mostrada no plano geral. Aqui você encaixou o objeto principal, diminuiu a quantidade de elementos, você sabe onde essa foto foi tirada, mas você tem aqui como foco principal esse conjunto de pessoas, ok? Alguma sequência aqui de fotos parecidas
Como que já aqui, por exemplo, você tem uma pessoa, mas tem também a faixa, né? Então esses dois elementos que estão compondo a foto formam um conjunto. E as outras fotos aqui são parecidas com o exemplo que eu dei da foto anterior. Mais uma situação, né, em que aqui é a pessoa e aonde ela está sentada nessa cadeira, que está aqui temática com a roupa, né? E aqui também um grupo de pessoas que estão enquadradas. Aqui é uma situação em que a gente pode considerar como plano de conjunto, porque o conjunto é edificação, mas também pode ser considerado como outro plano, como um plano de close-up, porque você enquadrou aqui. Como é uma cena externa, é muito mais para plano de conjunto, mas também pode se considerar close-up, ok? Close-up o que é? Lá na frente a gente vai ver. Aqui o plano americano, ele é conhecido porque ele é um plano muito utilizado na fotografia de moda, né? Então esse nome se deu porque ele é muito utilizado pela indústria do cinema em Hollywood e principalmente na década de 30 e 40, né, que foi criado, foi botado iniciada a prática desse plano, e a técnica é você fotografar as pessoas sempre acima do joelho. Repare aqui, ó, não aparece o joelho das modelos. Uma situação real, nós temos aqui a pessoa, né, com a fotografia mais acima dos joelhos. Você vê que o joelho dela está estranho. Essa aqui também, né, as crianças também com fotografias acima do joelho. Só uma observação relacionada à fotografia de crianças, vocês evitem tirar fotos de crianças de cima para baixo, né? Porque a criança já tem a cabeça um pouco mais desproporcional ao corpo. Você tirar foto de criança de cima para baixo, você aumenta essa desproporcionalidade. Então, para tirar foto da criança, você se ajoelha, fica mais ou menos na altura dela e aí fotografa. Fica mais interessante para registrar uma criança. E o plano médio? O plano médio já é um plano mais onde o corte ele é feito mais acima, basicamente ele é feito da cintura para cima. Então reparem que as pessoas aqui estão agrupadas e o corte feito aqui basicamente na altura da cintura para cima, né? Mais uma situação, a criança está sentada, mas aí o joelho curvou e ficou na altura da cintura, né? Mas esse é o plano médio também. Então, reparem aqui, ó, a parte do corte acima da cintura, né, como é característica do plano médio. Aqui o plano próximo ele já é, como o nome já está dizendo, ele é mais próximo do rosto de uma pessoa. Então, o enquadramento é feito na altura do peito da pessoa, certo? Então, reparem que o corte está aqui feito no peito. Mostra o rosto, né? Inclusive aqui essa foto você percebe que a pessoa está do lado direito, o ponto de ouro do lado direito superior, está no olho da pessoa, mostra a cena, né, o cenário onde a pessoa está. Então aqui também tem bem aplicada a regra dos terços. Então aqui mais fotos onde o corte é feito na altura do peito. Okay? Reparem aqui também a regra dos terços, ponto de ouro duplo, certo? Nessa foto da esquerda, aqui o olho da moça está centralizado e essa daqui está um pouco para o lado direito, então, no caso da pose dela, deu para encaixar num dos olhos o ponto de ouro, certo? Então, mais situações de plano próximo, corte feito no peito. Okay? Se o corte for feito mais acima, então isso já é outro plano. Isso já é plano close-up. Plano close-up. Onde você utiliza um corte mais aqui próximo do pescoço, você enquadra mais o rosto da pessoa. Que normalmente é mais usado na fotografia, né, porque você encontra em várias situações de registro fotográfico. É um tipo de fotografia chamado de retrato, pode ser utilizado para fotografar comida, que você faz um close ali na comida. Também um estilo chamado still life e macro. O macro você precisa aproximar bastante e enquadrar o objeto na cena, né?
Então, o interessante é que o sujeito, o objeto, fique centrado, sem deixar muito espaço em volta. Você deixa pouco ou quase nada de espaço ao redor. Ou então, e também utilizado para destacar um pormenor, um detalhe. Mas plano de detalhe é uma outra situação. Mas vocês vão ver a diferença. O close-up, o objeto normalmente aparece ali encaixado. Se for um objeto, ele fica encaixado na cena. Pessoa, você pega ali do pescoço para cima, ok? Vamos lá na frente ver o plano de detalhe. Então, mais fotos de close-up, fotos aqui na altura do pescoço, certo? E aqui o super close é onde você aproxima mais, é um close mais aproximado. Então, você tem o objeto principal bem perto, você captura as expressões, os detalhes do rosto. E normalmente tende a ter cortes, assim, principalmente aqui no topo da cabeça da pessoa. Né? Porque a boca, ela tem uma característica de expressar os sentimentos e a testa nem tanto. Aqui, ó, a situação do corte na testa e a boca aparecendo e corte no pescoço. Então, esse enquadramento ele aproxima-se um pouco mais, capturando o rosto desde a testa até a parte abaixo do joelho. Então, esse tipo de plano, com o retrato, né, você vai conseguir mais significado na fotografia, mostrando intimidade e emoção. E aqui o plano de detalhe, ele mostra uma situação em que você precisa ter que tomar cuidado para não virar um corte aleatório. No plano de detalhe, você aproxima mais do objeto e a ideia é que você mostre uma ação, um detalhe, né? Ou você mostre o que pode estar acontecendo, conte uma história a partir de um pormenor, de um detalhe. Então, é uma parte do corpo que vai estar sendo mostrada para evidenciar aquela atividade que está acontecendo ali, né? Não precisa ser necessariamente do rosto, que aí você vai para a situação de super close, né? Ou close-up. Então, a ideia aqui é expressar muito do que está acontecendo naquele detalhe e realçar, né? Então, mais uma situação aqui que expressa que a pessoa está digitando alguma coisa, né? É uma ação. Eu pesquisei em alguns locais, muitos dizem que o plano de detalhe ele tem como característica principal também mostrar uma ação que está acontecendo, que a pessoa está digitando, aquela outra foto, a bailarina está dançando, certo? Então a ideia é mostrar os pormenores, os detalhes, um significado, uma expressividade. Aí vem o ângulo alto, que é conhecido como plano G, também conhecido como plano picado. A característica dele é que o enquadramento ele seja feito de cima para baixo. Então a modelo está deitada no chão, o fotógrafo está em pé. E é uma situação de foto de cima para baixo. Aqui nós temos um plano muito mais aberto. Então nós temos aqui, por exemplo, o plano G e um plano geral, né? Que aí você tem duas situações de plano. Aqui nós temos, do lado direito, né, claro, só aparece ela, nós temos uma fotografia de plano alto, né, de plano picado, plano G, e uma fotografia que mostra vários elementos, então é um plano geral também, né? Apesar, mas o destaque está na canoa, mas não está enquadrado totalmente na canoa, como o anterior da modelo. A modelo está enquadrada, aqui é um plano, tem enquadramento é plano de conjunto, né? E aqui nós temos uma situação em que existe muito mais elementos. Então você tem um plano geral, numa foto vertical. Então nós temos aqui uma foto também de ângulo alto, plano G. E, diferentemente da fotografia do lado direito, você não tem um plano geral. Você tem aqui um plano de detalhe. Além de ser alto, você tem um plano de detalhe, né? Mais uma situação de plano G.
além do plongé, né, que está registrando a fotografia, registrando o plano alto, você tem um plano de conjunto, que nessa situação não dá para ver o corte na cintura, nem acima do joelho, porque tem uma mesa e tem um elemento que está sendo, que fora, externo ao corpo da pessoa, que está sendo enquadrado. Então é um plano de conjunto, juntou os elementos e enquadrou eles. Além de ser plongé, é claro. Aqui no cinema nós temos aqui a situação de plano médio, que é o corte acima da cintura, o plongé e ainda tem o perfil. Então algumas nomenclaturas para o cinema elas são diferenciadas. Assim. Por exemplo, o perfil ele é necessário para poder, por exemplo, no roteiro lá ser colocado como que é feito, como é que eles querem que seja feito o enquadramento. Então, plongé, plano médio para o cinema tem um outro nome, né? Então, assim, você precisa ter essas especificações para que quando a cena for gravada já tem tudo especificado pelo roteirista, né? Aqui nós temos agora o ângulo baixo, que é também conhecido como contra-plongé. Então o nome já está dizendo que ele é um plano contrapicado, ele é o contrário do plongé. Aqui, desculpa, está errado, é um O só, tá? Dois L's. Então reparem que a modelo está sendo fotografada de baixo para cima. Além do plongé, nós temos também um plano geral, onde são vários elementos. O objeto principal é a modelo, mas existem vários elementos na foto. Mais cena do contra-plongé. Então aqui tem a foto tirada de baixo para cima. Você pode perceber que os elementos, o prédio ele é mais alto, então você precisa mudar o ângulo para cima da fotografia. E é um plano, a gente pode chamar de grande plano geral, né? Porque tem muitos elementos ali, tem uma ponte, tem ali aqueles prédios lá atrás, tem árvores, então também chamamos de grande plano geral e plongé. Aqui nós temos o contra-plongé também, contra-plongé é o anterior, tá? Contra-plongé, foto de baixo para cima da árvore, foto de baixo para cima da placa. Aqui no cinema nós temos uma situação de contra-plongé com plano americano, fotos acima do joelho, e também quase de perfil, né? A pessoa está virada, essa está de perfil, mas a outra está quase de perfil, ainda aparece a parte frontal do corpo. Uma situação de contra-plongé e close-up. E aí eles dizem que é 3/4 lá no cinema, tem, onde você aproveita 3 vezes, três porções da fotografia, da cena, do enquadramento, né? Aí vem agora o ângulo plano ou reto. A característica desse plano é que você alinha com o nariz da pessoa que está sendo fotografada, você fica na posição, no nariz dos olhos ali, né? Você fica na mesma altura, a câmera fica na mesma altura que essa parte do nariz e dos olhos da pessoa que está sendo fotografada. Então nós temos aqui, está filmada, mas também é fotografada, que a técnica também é usada no cinema. E aí nós temos aqui também plano americano, que está cortado os pés, né, da pessoa. Então aqui a pessoa sentada, a câmera no nariz, na altura do nariz, dos olhos, e um plano próximo, né? Também aqui já na altura do nariz da pessoa, aqui também, esse com o plano médio, e esses aqui com plano médio americano, né, plano de conjunto, pode se considerar também, certo? E aqui na altura, o fotógrafo está na mesma altura dos olhos da pessoa. E é isso, né? Não é uma coisa tão complicada. Registros fotográficos de planos e enquadramentos, eles são, de certa forma, simples, são vários planos. Você tem uma possibilidade de trabalhar bem a composição.
Então, imagina que você agora já tem conhecimento da regra dos terços e agora de planos e enquadramentos, né? Então, você já tem condições de trabalhar a composição com fotos bem mais elaboradas, né? Então, assim, ao observar a cena, buscar da cena o melhor dela, com essas técnicas, vai permitir que você consiga realizar fotografias bem mais interessantes. E aí, esse momento a gente já tem condições de botar em prática e realizar uma atividade, inclusive valendo nota, mas eu vou deixar descrito no nosso material como que essa atividade vai ser feita. Na próxima aula vai ser uma aula síncrona, a gente vai discutir, vai conversar sobre isso, vou mostrar mais exemplos, vocês vão tirar as dúvidas de vocês. Eu também quero dar algumas dicas de como você pode aproveitar melhor o celular que vocês têm, como vocês... eu também vou falar sobre posturas, né? Como você se posicionar para tirar as fotos, porque até então eu só mostrei como que são essas técnicas, mas como é que eu vou registrar, como é que eu vou conseguir me posicionar, como é que eu tiro uma foto em determinados ângulos, como é que eu vou fazer uma foto contra plongé, como é que eu vou tirar foto à noite sem flash. Então a gente pode conversar assim, sobre isso na próxima aula ao vivo, né? Então a gente vai conseguir fazer esse diálogo bem interessante, ok? Então, apesar de serem muitos os planos, mas a gente conseguiu, de certa forma, falar bem rápido. Então, os exemplos que estão, eles são bem claros. Eu acho que a partir deles a gente pode encontrar mais conteúdos, eu posso disponibilizar para vocês. Vale ressaltar que existem algumas formas diferenciadas de se falar sobre o mesmo plano, sobre aquele plano específico, plano médio, plano próximo. O cinema fala um pouquinho diferente, mas você vai perceber que é muito sempre semelhante. Então, assim, eu acho que é legal já começarem a praticar, né? Se fosse uma situação normal, sem pandemia, a gente poderia fazer um passeio fotográfico e tudo, mas é melhor não melhor evitar, né? A gente não tem ainda segurança com relação a isso. Mas é isso. Eu espero que vocês até a próxima aula tenham visto o material da regra dos textos e esse material agora para poder vocês terem dúvidas e tirarem as dúvidas na próxima aula, né? E eu deixei disponível o teste sobre a regra dos textos e eu pretendo também deixar disponível um teste sobre planos e enquadramentos para que vocês treinem, né? E aí é legal fazer esses testes, realizar esses testes, para poder ver se você realmente entendeu o conteúdo, ok? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Valeu, continue se cuidando. Então, um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.